vamos receber como estamos o evangelista Cristiano de Sá, que vai ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Ô gente, paz do Senhor. Amém. Os que estão felizes, digam amém. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está amém, diga feliz. Feliz. Livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Eu pedi a Deus algo que pudesse relacionar este lugar, esta casa, esse trabalho, um assunto que falasse sobre adoração e que dimensionasse a glória de Deus. E desceu ao meu coração, tratando-se de uma chamada, específica da nossa querida irmã, desceu ao meu coração falar-lhes rapidamente, sucintamente, sobre a manifestação dimensional da glória de Deus na chamada deste grande profeta messiânico, a saber, o profeta Isaías. Isaías capítulo de número 6. Embora eu desejo ater-me apenas no verso 7, eu quero propositalmente ler com os irmãos, iniciar a leitura a partir do versículo de número 1. E o motivo é muito simples. A parte da leitura é simplesmente a parte mais importante do sermão, ok? Nada que eu venha dizer após a leitura invalidará a leitura. Na verdade, o que eu digo após a leitura só é pertinente, só é profético, só é verdadeiro se estiver de acordo com a leitura, porque a leitura trata-se da palavra de Deus. Num culto como esse, num trabalho específico como esse, faz um trabalho em mim, irmão, em nome de Jesus, faz um milagre, melhor dizendo, Num trabalho como esse, às vezes a gente, no afã de reduzir tempo, a gente sacrifica a leitura. Eu prefiro sacrificar o sermão, mas eu prefiro manter a leitura porque trata-se da palavra de Deus. Isaías capítulo de número 6, os que encontraram, manifeste-se com um alto sonante amém. Amém. Eu não sei porque, só o Vida Jovem achou, gente, só eles que disseram amém. Vocês são uma bênção, Deus possa abençoá-los. No ano em que morreu o rei Uzias, quem foi que morreu, gente? Foi o rei? Eu vi, guarda essa palavra no seu coração, igual a irmã Maria, eu vi. Ninguém me contou, eu vi. Quem foi que eu vi? Eu vi o... Como é que ele estava? Qual a posição dele? Ele estava assentado. Em que lugar? Sobre um alto e sublime, e o seu séquito, a franja dos seus vestidos, enchia o templo da sua glória. 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um desses serafins tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com as outras 2 eles... Verso 3, eles clamavam uns para os outros de uma forma uníssona, dizendo: Kadosh, 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 El Adonai Sebaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, e se você não é ET, irmão, se está nessa terra, então aqui está incluso, toda a terra está cheia da sua glória. Ô gente, não funcionou, vamos lá de novo. Toda a terra está cheia da sua glória. Podemos até dizer que todo Vida Jovem está cheio da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Diante de tanta glória, verso 5, então disse Isaías: ai de mim, eu vou perecendo e pereço, por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e à minha esquerda, à minha direita, à frente e atrás, não há ninguém melhor do que eu. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías pensa que vai morrer, verso 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. A brasa estava? Vamos lá, gente, a brasa estava? Bom, brasa viva só sai de um lugar, irmão? Que ele tirara do? Com uma
Verso 7, com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade, glória a Deus, ela não foi coberta, ela foi tirada, ela foi removida e purificado foi o teu pecado. Quem crê na Bíblia, diga amém. Amém. Esteja sentado por bondade, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero em Cristo Jesus magnificar a Deus por essa rica oportunidade e poder honrá-lo por estar entre os irmãos. Eu não vou mencionar nome a nome, mas quero glorificar todo o corpo de obreiro, todos os ministros, irmãos e irmãs, levitas, pregadores, obreiros, que compõem e que obram tão honrosamente em prol do reino de Deus. Mas eu preciso destacar aqui a pessoa do nosso pastor aqui, pastor Antenor, e às vezes eu brincava com ele, não sei se ele se recorda, eu dizia, pastor Antenor é meu pastor e nada me faltará, tá bom? Então eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Antenor, que está marcando mais uma vida, né? Está marcando mais uma vida, está fazendo parte da história desta família, e eu quero glorificar a Deus pela vida dele. E eu tenho certeza que este projeto, este lançamento de CD, esse início de carreira, né, agora com o CD gravado, mas há muito tempo já louvando a Deus, ela, por certo, é alvo e em resposta das orações deste homem de Deus, tá certo? Eu estive aqui uma vez, o senhor não estava, a última vez, eu acho que contaram para o senhor que eu vim, o senhor não veio. E eu disse, né, pastor? É um amigo da gente, ele sabe disso. E eu disse aqui algo, né? Em defesa, eu disse algo que eu vou voltar a repetir para tomar cunha nessa palavra. Eu disse que quando alguém vê aqui o presbítero Monjulinho, né, que é genro do presbítero Montenor, pregando a palavra de Deus, liderando esse trabalho, é claro que muita gente aponta e fala alguma coisa, mas eu que conheci e desfrutei de algumas partilhas, algumas vezes eu vi Montenor orando a Deus pela irmã Renata, pelos seus demais filhos, e como a irmã Renata era solteira na época, eu ouvi ele dizendo, Deus prepara um esposo, Deus abençoa, que seja um obreiro, que trabalhe na tua casa, que trabalhe na tua obra. Então antes de alguém falar alguma coisa, é preciso conhecer o contexto, tá certo? E eu sei que assim como ele, a irmã Janice fazia assim também. E algumas vezes, e muitas vezes, eu também ouvia ele, né? E ele não sabe disso, mas às vezes eu ficava no cantinho assim, quietinho, só ouvindo ele orar. E eu ouvia ele orar pela minha vida muitas vezes, eu ouvia ele orar pela vida da minha esposa, da minha filha, e eu ouvia ele orar muitas vezes pela vida do presbítero Dom Fernando, pela vida da irmã Gisela da Rocha. Oh Jesus, quase que errou, mas Gisela da Rocha, é isso mesmo? Oh meu Deus, que feio, né? Jesus. E eu ouvi ele orar muitas vezes. E eu tenho certeza que aqui é fruto da oração de muita gente, inclusive desse homem de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Não, glória a Deus foi fraco. Você pode dar glória a Deus por isso? Isso, capricha em nome de Jesus. E eu quero também dispensar um tempo para glorificar a Deus pela vida do presbítero Dom Fernando, que é um amigão da gente, pessoa muito amada. Conheci poucas pessoas que têm um coração do tamanho do Dom Fernando. É por isso que Deus deu um suporte grande, né, irmão? Para poder segurar esse coraçãozão, né? Deus abençoe também a irmã Giselda, em nome de Jesus. Que honra, irmã, que bênção, viu? Sei que vocês têm muito melhores pregadores para convidar, e Deus é minha testemunha, Deus é minha testemunha. Eu disse para minha esposa, apesar da agenda ser apertada, mas nós vamos lá compartilhar com eles. Eu quero sentar lá no último banquinho, ouvindo a irmã louvar a Deus. Quando recebi o convite, eu fiquei muito honrado, tá bom? Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. E pegando aqui um ganchinho na palavra do Dom Fernando, viu, irmã? Conheço muito bem a sua mãe, esqueci de novo. Isso, irmã Terezinha, só não apenas trabalhou mais, como trabalhou melhor, viu? Não apenas gerou mais filhos, como gerou filhos mais bonitos. Viu? Deus abençoe, irmã Gisele, em nome de Jesus, tá bom? É uma honra, é uma alegria. E a irmã Marluce falou uma palavra aqui, entre tantas outras palavras, que é marcante, que é interessante. Eu quero pegar um ganchinho dela também. E quando ela falava de uma palavra aqui, eu me lembrei, quem está me ouvindo, diga amém? Amém. Eu me lembrei de Atos capítulo 13, irmã Gisela, versículo 41. Eu queria que você tomasse essa palavra em nome de Jesus. Atos 13, 41 diz assim, ó, vede, ó desprezadores, aqueles que desprezam, vede, ó desprezadores, e espantai-vos, disse Deus. E depois Deus vai dizer mais uma, Deus diz assim, e desaparecei.
Nome de Jesus. Que os desprezadores já desapareceram, nem apareceram aqui, né? Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei. Porque eis que opero em vós uma obra tão grande. Gente, é uma obra tão grande, disse Deus, mas é uma obra tão grande que nem vocês acreditariam se vos contasse. Você pode dar um amém por isso? Amém. Se há 17 anos atrás alguém contasse para a irmã Giselda que ela ia lançar um CD aqui com tanta gente abençoada, nessa dimensão de glória, talvez nem ela acreditasse. Então, se mais alguém não acreditar, irmã Giselda, nem você ia acreditar. Vocês que serviram de consolo? Tá bom? Mas Deus possa abençoar o nome de Jesus. Aos meus companheiros que vieram da cidade de Laguna, Deus possa abençoá-los. A todos os irmãos, se eu esqueci de alguém, me perdoe. Vamos à palavra de Deus, Filipão. Deus te abençoe, Filipe, em nome de Jesus, tá bom? Vamos à palavra de Deus. Quem está interessado em ouvir, diga amém. Amém. Queridos, no ano em que morre o rei Uzias, ao contrário de muito daquilo que se diz e muito daquilo que você ouviu, Uzias foi um grande rei. Na verdade, Uzias foi um grande homem de Deus. Na verdade, Uzias foi um divisor de águas. Eu sei que inúmeras vezes eu e você, nós ouvimos alguém dar algumas conotações negativas. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: expulsa esse Uzias, mata esse Uzias da fofoca. Eu não sei se Uzias era fofoqueiro, mas alguém já intitulou Uzias como fofoqueiro. Alguém já disse: mata Uzias da contenda, mata Uzias do compra e não paga, mata Uzias disso e daquilo outro. Só que à luz da Bíblia Sagrada, segundo Crônicas capítulo de número 26, a Bíblia vai dizer que Uzias foi um dos grandes reis de toda a nação de Judá. Segundo Francis Delis, um dos grandes historiadores, ele é considerado o quarto melhor rei de toda a nação de Judá. À luz da Bíblia Sagrada, ele infelizmente faz parte daqueles que começaram bem e terminaram mal. Mas bem verdade é que a Bíblia está nos dizendo, capítulo 26, verso 1 de segundo Crônicas, a Bíblia diz que ele foi feito rei sobre Judá. A Bíblia não diz que ele usurpou o trono do seu pai, mas que todo o povo de Judá o fez rei sobre todo Judá. Diz a Bíblia ainda que ele tinha 16 anos de idade. Diz a Bíblia ainda que ele reinou por 55 anos. E a Bíblia diz que Deus o prosperou. A Bíblia diz que Deus o enriqueceu. A Bíblia diz que Deus o ajudou, porque ele andou nos caminhos de seu pai Amazias. A Bíblia diz que ele era amante da agricultura. Alguns estudiosos, alguns eruditos dizem ainda que ele tinha um campo chamado de Campo de Uzias. Segundo Xenofronte, segundo Heródoto, que são a base de Champlin, estudiosos do Antigo Testamento, dizem que ele tinha o Campo de Uzias. Quando o pobre, quando o órfão, quando a viúva, cumprindo Deuteronômio 16 e 16, que diz que por 3 vezes ao ano deveriam ir a Jerusalém trazer o sacrifício, quando eles iam para Jerusalém e não tinham que sacrificar, eles iam ao Campo de Uzias. Uzias generosamente disponibilizava sacrifício para quem queria sacrificar e não tinha com que sacrificar. À luz da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Deus o exaltou, que ele cavou poços, que ele edificou torres. Sobre ele, diz a Bíblia, que pesou a grande responsabilidade de dissipar os filisteus. Aquilo que Davi não conseguiu fazer, Uzias conseguiu fazer. À luz da Bíblia ainda, a Bíblia diz que ele tinha um exército com 307.500 soldados. A Bíblia diz que eram soldados fortemente armados. A Bíblia diz que eles eram ambidestros e hábeis para a batalha. À luz da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que ele tinha uma mente engenhosa, foi inventor de maquinários. Segundo Menocalischer, um judeu, diz que ele foi o inventor dos andaimes. Sabe os andaimes que hoje são usados na construção civil? Segundo Menocalischer, ele foi o inventor de andaimes. Ele colocou rodinhas nos andaimes, então a cidade era murada. Ele chegava com os andaimes e então os flecheiros conseguiam vencer toda e
qualquer cidade murada. A Bíblia ainda vai dizer que a fama de Uzias voou. A Bíblia diz que a fama de Jesus percorria. A Bíblia diz que a fama de Salomão se alastrava. A Bíblia diz que a fama de Davi corria. Mas a Bíblia diz que a fama de Uzias voou, tomou asas. Deus o engrandeceu fortemente. Talvez você diga, mas o que essa biografia de Uzias tem a ver com a chamada de Isaías? Eu vou aplicar para você dar glória a Deus. Vê se você entende. Isaías é o profeta palaciano. Isaías é primo e irmão de Uzias. Quando Isaías chega num lugar como esse, quando Isaías chega num tempo como esse, quando Isaías chega numa casa como essa, Isaías está desesperado, porque naquele ano morre o rei Uzias. Isaías entra numa casa como essa pensando, quem é que vai pelejar as nossas causas? Morreu o nosso líder Uzias. Quem é que vai lembrar a causa do órfão? Quem é que vai lembrar a causa da viúva? Quem é que vai financiar profeta? Quem é que vai financiar o sacerdócio? Morreu o grande rei Uzias. Aí eu dou glória a Deus, porque a Bíblia diz que no ano em que morre o rei Uzias, Isaías entra murchinho, cabisbaixo. Aí Deus rasga o céu e mostra que acima do trono forte de Uzias há um trono mais alto, há um trono mais forte, há um trono melhor, há um trono mais poderoso. Ou seja, é para estar dando glória, irmão. Deus está dizendo para Isaías, se o trono de Uzias cair, o trono de Deus permanece. Deus está dizendo para Isaías, quem financia o teu projeto não é o trono de Uzias, quem financia o teu projeto é o trono de Deus. Deus está dizendo para Isaías, quem capacita o pregador não é o trono de Uzias. A unção não vem do trono de Uzias, a unção vem do trono de Deus. A graça não vem do trono de baixo, a graça vem do trono de cima. A capacidade não vem daqui, a capacidade vem de lá, não vem da terra, vem do céu, não vem do homem, vem de Deus, não vem de dentro, vem de cima. Deus está dizendo, se os homens caírem, Deus permanece de pé. Quem crê nesta palavra, levante as mãos e dê glória a Deus. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você, irmão. Que palavra é essa? Nós estamos vivendo em tempo de crise, mas a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Isaías e ele vê que há um Deus alto, há um Deus soberano. A Bíblia diz que ele está assentado, irmão. Ele está o que, irmão? Olá, quem está me ouvindo, ele está o que, irmão? Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, Isaías, eu não estou preocupado com a morte de Uzias. Deus está dizendo, Isaías, eu não perco o sono por causa de Uzias. Eu sou um Deus soberano, eu sou um Deus absoluto. Deus está sentado porque ele não perdeu o domínio da tua causa. Deus está sentado porque ele não perdeu o controle da sua vida. Oh, irmão, Deus está sentado porque ele não está preocupado com o aumento do dólar. Deus está sentado porque ele não está preocupado com o aumento da gasolina. Você está entendendo isso, irmão? Enquanto nós estamos aqui batendo cabeça preocupados, se você erguer os olhos e olhar para o trono, você vai ver que há um Deus soberano, há um Deus absoluto, há um Deus que está sentado, há um Deus que tem o domínio de tudo, inclusive da sua vida. Quem crê nessa promessa, diga glória a Deus. E lá está Deus assentado. Aonde? No alto sublime trono. Eu acho lindo demais. Philip Rance, ele é um filósofo norte-americano, e ele vai escrever, irmão, uma poesia sobre a ostentação do trono de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. E ele usa as palavras de Paulo para dizer que Deus está sentado no terceiro céu. E ele usa as palavras de Paulo para dizer o seguinte: gente, disse ele, pense em Deus sentado no terceiro céu. Pense a glória de Deus envolvendo a dimensão da glória, o próprio Deus. Pense quanta coisa linda, disse ele, Isaías poderia registrar. À luz de Apocalipse capítulo 5, irmão John Simon, Isaías poderia falar dos 24 tronos menores que ladeavam, que rodeiam o trono do centro. Trata-se de 24 anciões que estão coroados é porque tem glória, mas a Bíblia diz que eles despojam-se da sua glória, da sua coroa, colocam aos pés daquele que está sentado no trono do meio, e numa doxologia universal, a um só cântico, eles dizem: digno ao Cordeiro, glória ao Cordeiro, louvor ao Cordeiro, adoração ao Cordeiro, bendito ao Cordeiro. Pense que Apocalipse capítulo 4 diz que do trono de Deus emana vozes. Pense que Apocalipse capítulo 4 diz que do trono de Deus emana um arco. Não é o arco-íris, gente, é o arco. Se
sinônimo da aliança, sinônimo da misericórdia de Deus. Pense que junto ao trono de Deus há um local vacante, que Ezequiel chama de Galgal, glória que sobe, glória que desce. Agora pense que em meio a tanta glória, Isaías esquece dos 24 anciões, Isaías esquece do trono absoluto de Deus e vai falar de algo muito especial. Isaías diz assim: gente, ele está sentado lá em cima, mas ele está vestido, adornado, ornamentado com a veste real, tamanho da sua glória. Ele está lá, mas ele está vestido com um vestido tão lindo, tão majestoso, que a franja do seu vestido pode ser visto sobre o templo de Salomão. Gente, pense por um instante, ele está lá em cima, mas a franja, o séquito, a orla do seu manto pode ser visto acima do templo de Salomão. Agora entenda um pouquinho mais: se ele está no terceiro céu, a franja do vestido está descendo, então a franja desce o terceiro céu. No terceiro céu habita anjo, habita serafim, habita querubim, arcanjo. Toda a corte angelical tem que abrir ala para a franja do vestido de Deus passar. Ele vai romper o segundo céu, diz Philip Yancey, e quando vai romper o segundo céu, a Bíblia diz que no segundo céu está Satanás, está as potestades, está os demônios, e quando a franja do vestido de Deus está descendo, todos os demônios têm que abrir ala para a franja do vestido de Deus passar. Vai romper o primeiro céu, e no primeiro céu é o céu dos cosmos, Alfa Maior, Orion do Norte, o Sol, que é um planeta de quinta grandeza, e o Sol, da sua temperatura, não consegue queimar a franja do vestido de Deus. A Lua, na sua frieza, não consegue derreter a franja dos vestidos de Deus. Vê se você entende, meu irmão. Se os demônios têm que abrir ala, se os anjos têm que abrir ala, se todo o sistema planetário tem que abrir ala para a franja dos vestidos de Deus, você imagina quando as mãos de Deus encontrar a tua calça? Você imagina quando as mãos de Deus encontrar a tua enfermidade? Ô irmão, dá glória a Deus por isso. Você imagina quando as mãos de Deus... Quem é que pode render glória ao nome do Senhor? Agora tem um segredo muito especial, e esse segredo, quem fala desse é Paul Wolff, um dos grandes estudiosos do Antigo Testamento. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Gente, preste bem atenção. Ele chama atenção para o tamanho e a ornamentação da franja do vestido. Por quê? Porque segundo a cultura do Antigo Testamento, viu, pastor Antenor, quando dois reis guerreavam, isso é cultura, quando dois reis guerreavam, o rei vencedor cortava parte da orla do rei vencido e anexava ao seu vestido. Então, se você quisesse saber qual é o cartel, qual é o currículo, qual é o histórico que credencia um rei vencedor, você olha para o tamanho da sua veste, você olha para o tamanho da franja do seu vestido. Aí você vai dizer: mas isso foi Paul Wolff que disse. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz isso. Aonde que a Bíblia diz isso? Segundo Samuel 3:1, a Bíblia diz que houve grande guerrilha entre a casa de Davi e a casa de Saul. A Bíblia diz que a casa de Davi fortalecia e a casa de Saul enfraquecia. A Bíblia diz que numa das emboscadas de Saul, Davi tem a vida de Saul na sua mão, mas Davi disse: longe de mim tocar nos ungidos do Senhor. Davi faz o que, irmão? Ele corta parte da orla do vestido, do manto de Saul, ele sobe no lugar alto e ele diz assim: você só não se deu por rendido porque não quer, mas Deus está enfraquecendo a tua causa e está fortalecendo a minha. Deus já entregou o teu reinado nas minhas mãos. Não entendi, pregador? É simples de entender. Se a Bíblia está dizendo que ele está lá, que a franja está aqui, a Bíblia está dizendo que esse Deus é tão vitorioso, ele é invicto na batalha. Ô irmão, o Senhor dos exércitos não perde uma. Se você quer saber quantas vitórias ele já ganhou, dá uma olhadinha para quem está do seu lado, olha para trás, olha para quem está na frente, olha para quem está no púlpito, olha para quem está embaixo. Aqui está o troféu da vitória de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, não? Só que Isaías vai continuar na narrativa, verso 2, e ele chama atenção para algo muito especial também. Ele chama atenção para seres ardentes em chamas, que faziam parte dessa doxologia universal de cultuar a Deus.
E a Bíblia vai dizer no verso 2 que os serafins estavam posicionados acima dele. Diga comigo, acima. Não, só vocês não ouviram. Diga acima dele. Você é bom de Bíblia, você sabe, ninguém pode ir acima dele. Isaías 42:8 disse: Deus, a minha glória a outro não darei. Você é bom de Bíblia, você sabe disso. Isaías capítulo 14, verso 12: Como caísse do céu, estrela da alva, filha da manhã, tu dizias no teu coração: serei semelhante ao Altíssimo, acima das mais altas nuvens firmarei o meu trono. Contudo lançado foste ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ninguém jamais pode ir acima dele. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus libera a catraca. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Deus dá acesso livre, libera a senha do Wi-Fi, irmão. A Bíblia diz que Deus libera e os serafins vão acima dele. Ninguém jamais pode ir acima dele. O que é que os serafins têm que outros não têm? O que é que os serafins aprenderam sobre a dimensão da glória que outros ainda não aprenderam? Eu vou dizer para você dar glória a Deus se ouvir lá na Nova Fazenda, aonde servimos a Deus. O que é que os serafins aprenderam, pregador? É muito simples. Os serafins não subiram acima do seu trono para roubar a glória de Deus. Os serafins não subiram acima do seu trono para usurpar a glória de Deus, para darem glória a si mesmo, mas eles subiram acima do trono para renderem glórias a Deus. Não entendi. Eles subiram lá simplesmente para adorarem a Deus. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está nos ensinando que um adorador vai aonde ninguém pode ir. Eu vou dizer de novo porque você não entendeu. Eu quero que você levante uma das suas mãos e receba esta palavra. Um adorador vai aonde ninguém pode ir. Permaneça de mão levantada. A tua voz vai aonde ninguém pode ir. O barulho do carnaval não sai, não passa do teto, mas essa tua lágrima, crente, essa tua frase, crente, esse teu gemido, crente, vai aonde ninguém pode ir. Aonde a tua mente engenhosa não vai, a tua adoração vai. Aonde o teu dinheiro não vai, a tua adoração vai. Aonde o teu sobrenome não vai, a tua adoração vai. É por isso que o pregador não se cansa de pedir para você dar glória a Deus, porque ele sabe o endereço da tua adoração. É por isso, meu irmão, que os hinos não cansam de dizer nem glórias ao seu nome, porque a sua adoração vai aonde ninguém pode ir. Agora entenda, os serafins foram lá para fazer o que, gente? Vamos lá, quem está entendendo? Os serafins foram lá para fazer o que, irmãos? Adorarem a Deus. Mas existe uma outra pergunta, que é um contraponto. E o contraponto é o seguinte, porque toda ira tem uma vinda. O contraponto é o seguinte: nós sabemos que os serafins foram lá, viu o bibliólogo John Simon, eles foram lá adorar a Deus. Eu acho isso lindo demais. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que é que Deus se permite que os serafins vão até lá? Será que Deus está com crise de existência e precisa que alguém vá lá dar glória ao seu nome? Qual o segredo em Deus que lhe permite dar aos serafins um acesso até então restrito? Qual é o grande segredo, gente? Pense comigo, eu queria que vocês entendessem isso. Se você olhar para a Bíblia, o único quadrante do universo de Deus, eu não falei o universo dos homens, eu falei o universo de Deus. O único quadrante do universo de Deus em que Deus olhava e não encontrava adoradores era acima do seu trono. Vê se você entende. Quando Deus olha para baixo, Deus encontra um povo do Vida Jovem que dá glória ao seu nome. Não funcionou. Vamos lá, Jesus, dá graça. Quando Deus olha para baixo, de baixo para cima, tem um povo no Vida Jovem que dá glória ao seu nome. Está quase chegando lá. Quando Deus olha para baixo, tem um povo 24 horas orando no Vida Jovem, todo segundo sábado do mês da vigília, que não para de dar glória ao seu nome. Quando Deus olha em redor do seu trono, miríades e miríades angelicais estão dando glórias ao seu nome. Mas quando Deus olha para cima, pregador, Deus não olha para cima. Quem te disse? O hino diz, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que o olhar de Deus está endereçado em todas as direções. Quando Deus olha para cima, Deus não encontra ninguém que ali esteja para render glórias ao seu nome.
os serafins vão até lá, e quando lá chegam, referindo-se a Deus, sabe o que eles dizem? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Qual é a lição? A lição é muito simples: adorado seja Deus aonde? Aonde você quiser. Adorado seja Deus quando você quiser. E se você quiser, pode ser agora. Se você quiser, pode ser agora. Não tem pregador que possa te impedir, pode ser agora. E glória a Deus, aleluia. Não perde raciocínio de ninguém. Adorado seja Deus. Como? Ah, é simples: de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, oh glória, da direita para a esquerda. Eu vou esperar que você entenda. Adorado seja Deus de baixo para cima, de cima para baixo. Adorado seja Deus da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de frente para trás, de trás para frente. A mulher samaritana perguntou: nossos pais disseram que aqui, vocês dizem que acolá. Onde é que a gente tem que adorar? Jesus diz: vou parar com essa bobagem. A hora vem. A hora vem, a hora vem, e a hora vem, agora é, agora, a hora vem, agora é, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não aqui nem acolá, mas em espírito e em verdade. Está lavando panela, irmão? Está adorando a Deus. Está dirigindo o carro, irmão? Está adorando a Deus, seja no comprar, seja no vender, seja no falar, seja no ouvir, seja no ir, seja no vir, glorificado seja Deus. Quem é que veio aqui não apenas para ver a cantora? Quem é que veio aqui não para ver o pregador? Quem é que veio aqui não só porque não quis pular carnaval? Quem é que veio aqui para adorar a Deus? Quem é que veio aqui não em busca de cura, de milagre, se vir, isso é bônus? Quem é que veio aqui só para adorar a Deus? Eu quero ver uma mão levantada e glórias rendidas ao Senhor. Agora vem comigo para nós não nos estendermos muito. A Bíblia diz que os serafins vão lá fazer o que, irmão? Vamos lá, gente, fazer o que, irmão? Eu acho lindo, porque Isaías fixa o olhar sobre os serafins, viu, irmã Gisela? Isaías dá a composição de um adorador. Eu queria que você entendesse isso. Isaías diz que eles tinham 6 asas. Quantas asas? 6. Você sabia que 6 é o número da limitação? Você sabia que 6 na Bíblia é o número da frustração? Da onde é isso, irmão? João 6, Jesus frustrou-se. Marcos 6, Jesus frustrou-se. Frustrou-se sim. João e Marcos 6 e Lucas capítulo 6 também. Fala-nos a Bíblia que houve uma frustração por parte dos discípulos. A primeira crise dos discípulos se deu na primeira multiplicação de pães e peixes. Gênesis 6 e 6 diz que ali Deus arrependeu-se de criar o homem. Então 6 é o número da frustração. 6 dias, diz a Bíblia. No 6º dia Deus fez o homem e a obra ainda não estava perfeita. A Bíblia diz, Apocalipse 13, 18, que a marca do besta é 6, 6, 6. Então 6 na Bíblia é o número da limitação. 6 na Bíblia é o número da frustração. Olha que coisa linda. Sabe o que Deus